Um dos grandes assuntos que foram comentados ontem também foi sobre a questão das vendas. Continua sendo um dos principais tópicos a preocupação de jogadores. Inclusive, o Pablo Maia está voltando aí ativo. E como a gente falou e repercutiu, o Pablo Maia e o Matheus Alves devem ser entre os principais jogadores, são os principais candidatos a serem vendidos nessa próxima janela. E o São Paulo junto com o Ângelo, que é uma negociação que está em andamento, pode acontecer. Pablo Maia e e o Matheus Alves, o São Paulo espera arrecadar mais de 200 milhões de reais com essas negociações. E aí, para quem é torcedor de balanço contábil, tá aí uma boa notícia que o São Paulo vai chegar no final do ano, vai ter um cenário maravilhoso. A preocupação fica por conta do que teremos de plantel, de manutenção de Série A, de disputa e conquista de títulos. Essa é a grande preocupação que nós temos, e como eu falei para vocês, o acompanhamento do vai e vem no meio do ano, da janela de transferências, ela vai ser muito intensa, vai ser muito forte, e a gente aqui, Blog de São Paulo, vai acompanhar diariamente as nuances de idas e vindas. O São Paulo tem muitos jogadores mapeados pelo seu departamento de scout, e antes que o pessoal fale, o scout da gente não recruta jogador, ele não identifica jogador. Cara, o scout, ele tem muito jogador bacana separado. O Scout tem muito atleta mapeado, bacana, barato, interessante para ver. Aí entra no aspecto financeiro, entra no aspecto de o Zubeldia gostar e concordar do jogador e o São Paulo conseguir fazer evolução na negociação. Então são muitos nuances que acabam acontecendo. Então não tem essa, o Scout não mapeou, o Scout não viu, o Scout de São Paulo não trabalha, que são uma das coisas que a maioria das pessoas gosta de falar de uma forma bem errônea e errada nesse sentido também. A negociação do Marinacci com o São Paulo ser pertinente, o Júlio Casares confirmou sim, é uma negociação em andamento, temos um NDA assinado, o São Paulo está negociando em sigilo os termos e as cláusulas, o Antônio Tabet fez várias perguntas tentando descobrir algumas coisas, entre elas valores, um monte de coisa. Eu até comentei com vocês que pelas informações que eu tenho, muito off, muito de bastidor, que seriam valores, os primeiros valores a serem recebidos seriam na faixa dos 25 milhões de euros na primeira leva, em que a maior parte dos valores seriam repassados principalmente para cobrir os custos de Cotia, só nesse ano são 46 milhões de reais, então é um dinheiro relevante. A gente está falando de um dinheiro que perfaz. Se a gente faturou, se a gente teve de receita 700 e poucos milhões, 735 milhões no ano de 2024, a gente está falando de mais de 20%. Se a gente for botar aí no papel, não chega a dar 30%, dá 20 e poucos por cento da que a gente teve de receita no ano passado. Não, peraí, tô falando merda. A gente tem 700 e poucos milhões, 70 milhões vai dar 10%. A gente está falando de mais de 5%, falando de 5 a 7% da receita do São Paulo no ano de 2024, só relacionada a Cotia, que seria um valor já totalmente liberado. É muito relevante. Aí a gente tem as questões das dívidas, um monte de coisa, e uma parte desse dinheiro pode ser usado para a instituição como um todo, e aí o São Paulo pode usufruir dessa grana. O Júlio Casares deixou claro o plano. Hoje a gente tem várias fatiadas de empresários com atletas que chegam no clube, só que esses jogadores chegam e o São Paulo é que despende dinheiro para manter da escola, médico, fisioterapeuta, alimentação, cuidado, logística, etc. No caso do Marinacci, ele chega e injeta dinheiro. Ou seja, ele passa a ser um parceiro, ele vai comprar os jogadores, só que ele vai comprar o jogador desse nível, como a gente já falou, categoria AAA, que é uma categorização que eles têm, para poder puxar jogadores de nível muito alto e com altíssimo potencial, jogadores já praticamente prontos, ao invés de pegar jogadores para serem totalmente formados. Inclusive, esses jogadores eles não só podem estar no sub-20, como já podem ir direto para o profissional e já fazer uma ponte direto com a Europa. E aí o Júlio Casares falou sobre a questão da economia na folha, porque esses caras que chegam como promessas, eles não chegam ganhando milhões. Eles chegam ganhando um salário intermediário, porque eles estão naquele degrau de subida para o patamar de profissionais e depois irem para a Europa. E aí eles podem fazer aquela taxa de vitrine no São Paulo. Jogam jogos, contribuem dentro de campo, aparecem depois, vão para a Europa e rendem dinheiro para o São Paulo. O Júlio Casares até deu exemplo. Em vez de eu vender um jogador ou dois jogadores por temporada, eu vou poder vender
de 4 a 5 atletas aí na faixa de 20 milhões de euros, por exemplo. E aí o São Paulo todos os anos teria superávit, teria uma fonte de renda contínua com venda de jogadores, porque teria uma máquina com capital circulante contínuo de formação de jogadores que você aproveita no campo e na venda. Voltou a repetir que não existe a questão de venda de base, é a venda de uma operação com um novo CNPJ, no qual você tem essa new company, exatamente como eu expliquei ontem, em que tem uma new company do São Paulo e uma empresa dele. Juntam-se, fazem uma empresa única, e essa empresa única vai ter a participação em que ele teria lá seus 30%, 35%, 40%, eu não sei exatamente porque eu não vi o contrato, eles ainda estão definindo os termos. E ele confirmou também o que eu tinha dito para vocês, mesmo que não avançasse, mesmo que não finalizasse o acordo com o Marinax, o São Paulo tem outros interessados e que não dando certo com ele, que ele ainda reforçou várias vezes, que na mentalidade dele assim, vamos fechar, estamos caminhando para isso. A gente está trocando documentos, que foi exatamente o que eu tinha falado ontem sobre as questões burocráticas, só estava em finalização de documentação para a formatação do processo, que é um processo vanguardista e pioneiro no Brasil, que nunca tinha sido implementado. Ele falou que tem tudo para avançar, mas que mesmo que não avançasse e não desse certo com o Marinax, ele tem certeza que o projeto vai seguir com outro, porque é um formato que eu não sei qual, acho que o termo que ele usou foi irreversível, que é um formato e uma ideia muito bem estabelecida e que não só já chamou a atenção do próprio Marinax no mercado, como de outros players que também olharam para o São Paulo e falaram: opa, se der errado aí, me chama. Que é uma das coisas que a gente também falou ontem. Ah, ele falou sobre como funcionaria o processo que o São Paulo teria a gestão do uso e da venda dos meninos, eles teriam também um time de scout com a metodologia, as tecnologias dele enraizadas em Coty, com profissionais deles acompanhando. Então ele disse sobre essa questão da possibilidade da autonomia do São Paulo tomar as decisões. Aí temos que ver o contrato, como é que está redigido isso. Isso tem que ser apresentado para os conselheiros do clube para ser aprovado e pela fala dele, pelo avanço das informações e pelo grau de confiança que ele falou publicamente sobre esse assunto, eu imagino que não tardará muito a que esse termo seja pré averbado com o escritório do Marinax, que isso seja levado muito em breve para a pauta junto ao Open Hours para fazer a votação e definição no Conselho Deliberativo do São Paulo. E uma vez aprovada a implementação deste processo com o Marinax, o São Paulo comece a girar a roda e a gente possa ganhar não só em contratações de jogadores e atletas, como também ter um aporte financeiro imediato que já daria, obviamente, um fôlego, que é uma das coisas que o São Paulo vem precisando, além de só ficar vendendo jogadores, como a gente falou agora, tá? Essa é uma das principais questões que a gente tem. Lembrando para vocês que todas essas mudanças precisam ter a validação dentro do Conselho Deliberativo, passa pelo órgão, é votado e uma vez aprovado, aí sim você pode dar encaminhamento. Como eu falei para vocês, uma das maiores preocupações era sobre segurança jurídica do acordo, uma vez que o presidente Júlio Casares não fizesse mais parte da presidência do clube. Caso mudasse gestão, politicamente gerasse uma instabilidade, pode olhar aí o Corinthians para vocês verem como é que tá o cenário péssimo. Tamo junto, vamos São Paulo.